Pessoal, prestem bastante atenção no que eu vou dizer a partir de agora. Prestem bastante atenção. 1 Pedro 1,3 diz assim a Bíblia Sagrada. Tem aí? 1 Pedro 1,3 diz assim a Bíblia Sagrada. Olha só. 1 Pedro 1,3 diz assim, você pode abrir aí, está aí na tela. 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3, ok? Diz assim a Bíblia Sagrada. Olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pessoal, a palavra regenerou significa ser novamente gerado. Se você não precisasse de mudanças, se Deus não exigisse mudanças, se Deus não exigisse arrependimento, se Deus não exigisse que você precisasse se tornar uma nova pessoa, essa palavra regenerou não estaria ali. É uma nova pessoa que Deus espera que ande com Ele. É uma nova pessoa que Ele espera que você seja depois que você o encontrou. Regenerou. O que é gerar, pessoal? Gerar é quando uma criança está no útero da mãe. A mãe está gestacionando aquela criança, gerando aquela criança. Com 9 meses, quando a criança está completamente gerada, a mãe dá a luz. E regenerar é ser gerado novamente. Isso aqui acontece quando, pastor? Quando é que isso acontece? Isso acontece no momento em que eu dou o meu coração a Jesus. Ali acontece uma regeneração. Um novo ser espiritual é gerado de novo, para viver agora com Cristo, sendo uma pessoa nova. Se Deus quisesse que eu fosse sempre aquela mesma pessoa, essa palavra regenerou, ela não estaria ali. E agora eu sou gerado de novo, para quê? Para uma viva. O que é viva, pessoal? Viva aqui nesse texto significa que o que nós esperamos não é uma fantasia, não é uma utopia. O que nós esperamos não é uma ilusão. Isso aí é tão ilusório, essas coisas dos cristãos. Isso aí é uma utopia, isso aí é uma fantasia, isso aí é uma lenda. Esse texto está confrontando, rechaçando essa ideia. É uma coisa viva que nós esperamos. O que nós esperamos é uma coisa que não está morta, não é uma lenda, não é uma utopia, não é uma fantasia, não é uma ilusão, é uma coisa viva. Nós temos uma esperança que nunca morre. E o que é essa esperança aqui? Essa esperança aqui é a esperança da escatologia bíblica. O que é isso, pastor? É a esperança Jesus. Essa esperança aqui, ela está falando da volta de Jesus. É uma esperança viva. No lugar de esperança aqui, você poderia colocar Jesus. Essa esperança é Jesus voltando. Quando Jesus aparecer nos céus, a nossa viva esperança chegou. Se nós morrermos antes dele vir e formos ter com ele, nos encontramos com a nossa viva esperança. Então não é uma coisa morta, é uma coisa viva. E às vezes nós tratamos como se fosse uma coisa morta. Às vezes tratamos a nossa viva esperança, às vezes caímos nas ciladas dos lá de fora.
eles querem por força nos fazer acreditar que a nossa esperança é uma ilusão, é uma bobagem, que o melhor é onde eles estão. E às vezes nos balançamos, querendo acreditar nisso. E esse texto ele vem nos confrontar, ele vem na contramão, dizendo que não, nós fomos gerados novamente para agora uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, onde nasceu essa viva esperança? Quando essa viva esperança brotou? Ela nasceu quando Jesus ressuscitou. Ela só é viva porque ele está vivo. Se ele tivesse morto no túmulo, se ele tivesse ficado mais de 3 dias lá, então não seria mais viva esperança, era uma morta esperança. Nem esperança nós teríamos. Ela é viva porque ele não ficou no túmulo, porque ele não ficou na cruz. Então, pessoal, nós temos um motivo pelo qual continuarmos. Nós temos um motivo para nos alegrarmos. Nós temos um motivo para nos mantermos na fé. Porque a intenção de Deus é que sejamos pessoas regeneradas. E regeneradas, pessoal, é uma pessoa reconstruída. Reconstruída por Jesus, refeita por Senhor Jesus. Então a pergunta é: você que está aqui hoje, você foi refeito, regerado? Ele te gerou de novo? Você realmente hoje dá frutos de uma pessoa que foi realmente regenerada? Ou não? Deu para você entender? Porque a pessoa que realmente ela foi regenerada ou regerada, esta pessoa, o prazer dela é estar na presença da viva esperança. O prazer dela não é os prazeres transitórios do pecado, transitórios do mundo, passageiros da carne, que roubam vários dias de você, depois te devolve escalpelado para a tua realidade. Onde é que está? Onde é que está a tua alegria? Nos regenerou para uma viva esperança. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, foi pela misericórdia de Deus, Ele nos regenerou, porque Ele poderia ter nos deixado perdidos, sendo aquelas velhas criaturas, aquelas velhas pessoas perdidas. Ele nos fez de novo, nos colocou no útero de novo, nos gerou de novo, para agora vivermos uma viva esperança. Jesus não está morto. Se tivesse morto, ele não faria as coisas que ele faz, as curas que ele faz, as libertações que ele faz, as tantas coisas fortes que ele faz, as visitações em sonhos, as cobranças, as direções, as curas, as libertações, as prosperidades, ele não fazia. Então nós estamos esperando uma viva esperança e não uma morta. Está bem vivo, Jesus está bem vivo. E qualquer coisa fora dessa viva esperança é só a alimentação do desejo da nossa carne, que pede, que anseia, que aspira por prazeres passageiros do mundo. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. E se não ficarmos atentos, a nossa carne, ela nos engana. Não ficarmos atentos, a nossa carne nos engana. Coloca lá, obreiro, Gálatas 5:16, depois volta para aí. 1 Pedro 1:4. Gálatas 5:16 diz assim: quem vive na viva esperança, tem que olhar para isso aqui, ó. Digo, porém, andai, é o mesmo que vivei. Vivei no Espírito, E maiúsculo, e jamais satisfareis o desejo da carne. O que significa a palavra concupiscência? Desejos fortes da carne, desejos exagerados da carne.
Então, nós temos uma luta. Nós temos uma luta todos os dias. Verso 17, olha a luta que temos. Só que muitos perdem para essa luta. Perdem essa luta para os prazeres passageiros do pecado. Só que esses prazeres, já diz o nome, são passageiros, temporários. Depois eles acabam. E eles te devolvem escalpelados para a sua realidade. O prazer passageiro passa e a realidade chama. O prazer passageiro passa e a realidade chama. Porém, a carne milita contra o espírito. E a maioria das pessoas são derrotadas nessa luta. São derrotadas nessa guerra. Elas são vencidas pela carne. Elas são derrotadas pela carne. Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito com E maiúsculo, então não é o teu espírito, é o espírito de Deus dentro de você. E o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Quer dizer, o espírito de Deus não está lá, em hipótese nenhuma, porque ele é o oposto do prazer transitório do pecado. Ele é o oposto. O espírito de Deus está onde o pecado não está. Por quê? Porque o espírito, ele enfrenta o pecado, ele luta contra o pecado, ele confronta o pecado. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o espírito luta, você prestou atenção nesse texto? O espírito luta para você não fazer o que você quer. Como assim, pastor? O espírito luta para você não fazer o que você quer. Porque se você fizer o que você quer, você vai fazer o que a tua carne deseja e a tua carne quer. Os prazeres passageiros do pecado do mundo. Os prazeres transitórios carnais. O pecado. Então, sabe qual é a luta do Espírito Santo? É para te convencer a não fazer o que você quer. A luta do Espírito Santo é para te convencer a não fazer o que você quer fazer. Ele luta. Até quando, pastor? A tua vida inteira. Mas se você se deixar ser regenerado, chega uma hora que ele te convence. Chega uma hora que você já não precisa dele atuando com tanta atividade para não deixar você fazer o que você quer. Você mesmo já sabe que não pode fazer o que você quer. Então você mesmo freia aquilo que você quer. E você aprende a andar com o freio de mão puxado. Você já andou com o freio de mão puxado no carro? E nem ande, que seu prejuízo será grande, provavelmente. Mas o cristão, ele tem que andar com o freio de mão puxado, onde ele mesmo puxa. Hoje, para muitos, nem todos, mas muitos, quem está puxando o teu freio de mão, ó, é o Espírito Santo. Você só está aqui hoje porque ele puxou o teu freio de mão hoje. Não, nem aqui você estaria, eu estaria sozinho aqui hoje. Ele puxou o teu freio de mão. Ele puxou o teu freio de mão hoje. Por isso que você está aqui. Ou você já aprendeu a puxar. Porque ele vai regenerando você. Ele vai te regerando, te transformando uma outra pessoa a partir da transformação da tua mente. Ele vai entrando nos compartimentos e departamentos da tua mente e vai te regerando, até que você fica regenerado. Aí você mesmo puxa o freio de mão. Aí você vai aprendendo que o único prazer é na presença dele. Aí você aprende e passa a ter esse prazer. Aí muitos vão olhar para você, mas eu não entendo, fulano. Pois é, eu aprendi um prazer novo. Então, verso 18 diz assim. Aliás, só o 17 mesmo. Volta para 1 Pedro 1,4.
1 Pedro 1,4 diz. A 3, volta para o 3. 4. Para uma herança incorruptível. Qual é a nossa herança? Ela é incorruptível. Ela não se corrompe. Ela é sem mácula, não tem mágoa e nem mancha. Imarcessível, não posso acessar daqui, da terra. Ela é imarcessível pelo homem do pecado, pelo homem terreno, reservada lá nos céus para nós, para vós outros, para nós que formos regerados. Ok? Então essa viva esperança vai nos levar a uma herança. Eu já falei que herança é aquilo que o morto deixa para o vivo. Diz o ditado popular que herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. É quase isso. Mas o fato é, brincadeira à parte, que herança é o que o morto deixa para o vivo. E quem foi o morto que deixou para nós? Jesus. Por isso que o céu é chamado de herança, porque houve alguém que morreu e deixou essa herança. Jesus morreu e deixou essa herança para nós. E é uma herança que não é corrupta, não tem mancha nenhuma, nódulo nenhum. Ela é imarcessível ao homem do pecado. Ela está reservada nos céus para nós. Nós quem? Volto 3. Os que pela misericórdia de Deus foram regenerados, foram refeitos, foram gerados novamente. Então a luta que você está tendo aí agora é a luta dessa regeneração. O Espírito Santo está lutando dentro de você, combatendo a tua carne. O Espírito Santo está bombardeando a tua concupiscência, a tua consciência, os teus desejos, para te regenerar, até você mesmo ser capaz de frear, de puxar o teu freio de mão. Por quê? Porque Ele está trabalhando em tua consciência, te dizendo, tem algo, verso 4, tem uma herança que aquele que morreu conquistou e fez o testamento. O que é um testamento, pessoal? Testamento é aquilo que uma pessoa que sabe que vai morrer, não muito distante, ela escreve. Testamento é uma relação de distribuição de bens que uma pessoa que sabe que vai morrer escreve. Por que a Bíblia chama de Novo Testamento? Porque alguém morreu. Por que o céu é herança? Alguém morreu. Por que é Novo Testamento? Por que não podia ser novas promessas? Por que é Novo Testamento? Porque foi feito por alguém que morreu. Jesus é uma herança, porque Ele morreu na cruz. É um testamento, porque são as riquezas dele que morreu na cruz por nós. Deu para você entender? Por isso, Novo Testamento. Novo Testamento. O que é testamento? Testamento é a sua partilha de bens que você deixa em vida, quando você sabe que está prestes a morrer. Eu vou morrer, estou sentindo que eu já estou idoso, já estou doente, já me avisaram. Eu sei que tem pouco tempo de vida, sei que vai ter muita confusão, me dá aqui um papel, me dá aqui uma caneta. Eu, fulano de tal, nas minhas plenas e boas convicções e faculdades mentais, quero deixar aqui a minha riqueza para fulano de tal, para fulano de tal, para fulano de tal, para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E fulano de tal fica sem. E então... E aí a briga está feita depois da morte. Ok? Então, testamento é isso. E o que é o novo? É exatamente isso, escrito pela mão do Senhor Jesus, através do seu Espírito pelos apóstolos. As riquezas do Senhor Jesus deixadas para nós. Então, é uma herança que o Espírito Santo está a todo momento trabalhando em minha mente, em meu espírito, combatendo a minha carne, combatendo a minha consciência, me dizendo que eu tenho uma herança incorruptível, sem nódula, imarcessível, reservada nos céus para mim, e que eu não posso perdê-la.
hoje, jogando a minha vida fora nos prazeres passageiros do pecado, nos prazeres transitórios do mundo, nos prazeres momentâneos da carne. No versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus. Então nós hoje, nós somos guardados pelo poder de Deus. Se o poder de Deus não estivesse atuando em você, você não conseguiria seguir nesse caminho. Você não conseguiria seguir nesse caminho. Se o poder de Deus não estivesse guardando você, mediante o quê? Mediante a fé, um instrumento que faz o poder de Deus vir e guardar você nessa tua peregrinação aqui nessa terra, nessa tua caminhada de forasteiro aqui nessa terra. O que te guarda é o poder de Deus. O que é guardar aqui, pessoal? É proteger e preservar. Se o poder de Deus não te ajudasse, você se perderia. Eu me perderia, todos nós nos perderíamos. Nem aqui nós estaríamos. Se o poder de Deus não nos preservasse, não nos guardasse, mediante o instrumento da fé, da nossa confiança em Deus, Ele nos guarda para quê? Nessa peregrinação nossa, que começou no dia em que nascemos e termina no dia em que morrermos. Essa nossa peregrinação, uma vez que somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra, Ele nos guarda, o poder de Deus nos guarda por meio da fé. Essa nossa peregrinação nos guarda para a salvação. O que é a salvação? É vivermos eternamente com o Senhor Jesus, o autor da nossa viva esperança. Lá nos céus, que é inacessível ao homem pecador, recebendo a nossa herança, tomando posse das nossas riquezas neotestamentárias, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Uma referência à volta do Senhor Jesus. A salvação, ela é revelada a você na volta do Senhor Jesus, se você eventualmente estiver vivo até lá, ou na hora em que você morrer, se você for para lá, que é o que cremos que vai acontecer com todos. Verso 6: nisso tenha prazer. Então o seu prazer tem que estar nisso aqui. O seu prazer tem que estar em uma verdade que te acrescenta, e não em uma mentira que te escalpela. Deu para você entender? O seu prazer tem que estar nessa verdade neotestamentária, nessa herança, nessa viva esperança, na viva esperança, na herança e no testamento de riquezas espirituais e celestiais. É que deve estar a sua exultação, a sua alegria, a sua felicidade. Embora no presente, quer dizer, nesse período de peregrinação sua aqui nessa terra, por um breve tempo, por um momento, por uma fase, você tenha a necessidade, seja necessário que você seja contristado por algumas provações. Que são provações? São problemas enviados por Deus ou permitidos por Ele para testar a tua fé. Então, nessa tua peregrinação, você tem que se alegrar, ter prazer no que te espera, no testamento que Ele deixou para você, na viva esperança que é Ele e na herança que Ele te deu. Tenha prazer nisso. Nessa verdade, coloca o teu prazer. Essa verdade que acrescenta e que te espera, e não na mentira momentânea, que só retira, escalpela. Então, embora aqui nessa terra você tenha alguns problemas, você tem algumas dificuldades, que a Bíblia chama de provações, e que é necessário, o próprio Deus classificou como necessário estes momentos, essas fases, para firmar a tua fé,
fortalecer a tua fé, remover as deficiências da tua fé. Então olhe para mim aqui, existem pequenos problemas, adversidades, existem fases difíceis na vida, que o próprio Deus entende como necessárias para você, que Ele mesmo envia ou permite. Ele não te livra delas. Por quê? Porque Deus entende como necessárias para tornar a tua fé musculosa, robusta, para tornar você musculoso espiritualmente. Então Ele envia aqui. Então nesse período Ele está primeiro dizendo o que o Espírito Santo está fazendo em você, regerando, o que Ele deu para você, aonde você deve colocar a sua alegria, e por fim Ele diz, você vai ter alguns momentos de dificuldades. Então olhe para mim aqui, o Espírito Santo está trabalhando na tua consciência, te regenerando, bombardeando a tua carne, puxando o teu freio de mão. O Espírito Santo separou para você um testamento, uma herança e uma viva esperança. O Espírito Santo quer que você coloque a sua alegria nessas verdades, tenha prazer nelas, são verdades que te acrescentam e que te esperam, reservadas para você. E o Espírito Santo vai permitir alguns momentos difíceis na sua vida para fortalecer a sua fé, porque a fé só é fortalecida quando é exercitada, e sem provação ela não é exercitada. No versículo 7, para encerrar, olha só, volta o 6. Nisto exultai, tem alegria na herança, na viva esperança e no testamento que Ele deixou para você. Embora no presente momento, na sua presente vida, na tua presente peregrinação, por breve tempo, lembre-se, provação que dura a vida inteira. Pastor, você conheceu uma pessoa há 10 anos atrás na igreja. Ela está dizendo que está em provação. 10 anos depois, você encontra ela, está na mesma luta, na mesma dificuldade. Não é provação. O que é, pastor? Burrice ou pecado? Ou é uma pessoa que é tola de vida, ou é uma pessoa que levanta e cai do pecado. Porque não pode, não tem como. É impossível. Uma pessoa sábia e que se esquiva do pecado, é inevitável ela não prosperar. É inevitável. É impossível. É impossível, ela anda para frente. As coisas acontecem, se engrenam, se encaixam, deslancham. É impossível. Então é ela que precisa abrir a mente, alargar o seu pensamento filosófico, enxergar o que não está enxergando. Ela que precisa desenvolver habilidades. É igual a prosperidade, pessoal. A prosperidade, ela é boa com Deus, mas ela não depende só de Deus. Uma pessoa ela pode prosperar sem Deus, sem o diabo. Ela pode desenvolver habilidades. Tem muita gente lá fora que está podre de rico, e não tem nada a ver com Deus, nunca nem abriu uma Bíblia. Por quê? Porque desenvolveu habilidades que o fizeram prosperar. Então e essa habilidade, ela foi desenvolvida como? Pela capacidade humana de pensar, refletir, deduzir, fazer inferência, desenvolver coisas, criar, perceber, se recompor, se postar, se posicionar, saber a hora certa de agir, a hora certa de se frear. Quer dizer, isso, o ser humano ele tem isso, não precisa ele ser cristão, ele tem isso. Ele pode perceber, pela percepção, pela inteligência. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não está falando do estereótipo físico, está falando das qualificadoras interiores. Nós somos seres inteligentes, capazes, competentes. Nós precisamos só desenvolver isso, dentro da igreja ou fora dela. Qualquer um pode desenvolver habilidades. Agora, eu tenho um trunfo. O quê? Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. E como é que eu trago Deus para a minha vida de prosperidade? Orando, jejuando, semeando. Orando, jejuando, semeando. Tem mais, não é nem só isso. Orando, jejuando, obedecendo suas instruções e semeando. Orando, jejuando, obedecendo suas instruções e semente. Então eu trago Deus. Deus tem que ser um diferencial na minha vida profissional e financeira. Agora, o correto para mim, qual é o correto, pastor? É eu desenvolver habilidades como eles fazem lá fora.
eu desenvolvo habilidades, eu trago Deus também para me ajudar, por meio da oração, do jejum, das suas instruções e da semente, eu trago Deus. Pronto, eu tenho que arrebentar mais do que quem está lá fora. E aí, pastor, e se eu não arrebentar? Então, o problema está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Está bem aqui. Você bate com o dedo bem forte que você vai chegar nele. Ele é da cor cinzenta, está lá dentro. Lá dentro, o problema está aqui. Falta de ampliação de visão. Falta de desenvolver sabedoria. Falta de desenvolver as habilidades que precisa. De perceber. Sabe, é um problema que está em você. E aí lá fora, as pessoas que não têm nada a ver com Deus, elas desenvolvem habilidades. Que habilidades? Eu vou dar aqui uma palhinha de algumas habilidades que qualquer ser humano pode desenvolver. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano pode ser uma pessoa que crê. Aliás, vou para a primeira, que é a melhor de todas. Qualquer ser humano pode ter uma meta. Habilidade de estabelecer metas, alvos, objetivos. Depois, qualquer ser humano pode desenvolver a habilidade de planejar, fazer um planejamento. Sem planejamento ninguém chega a lugar nenhum, tanto dentro da igreja ou fora. Todo mundo tem que planejar. O planejamento é um mapa. Se ele vai se cumprir rigorosamente ou não, isso não importa. Mas você tem que ter um mapa. Você tem que ser tomador de decisões difíceis. Tem gente que passa o ano todinho fugindo de decisões difíceis. Tomador de decisões difíceis. Você tem que ser iniciador, ter a coragem de dizer: vou começar hoje esse projeto. É hoje, então é amanhã. Está decidido. Determinado. Perseverante. Agressivos com os desafios. Corajoso. Sem medo nenhum. Sem vergonha de nada. Uma pessoa que acredita, que tem ideias, que cria, criativo, que monta estratégia, que acredita em suas ideias, que acredita em si mesmo. Eu acredito em mim. Você olha no espelho e diz: eu acredito nesta pessoa do espelho. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meus tios, nem meus avós, nem meus vizinhos, nem nenhum irmão da igreja, nem o meu pastor, ninguém acredita em mim. Mas eu acredito, eu vou arrebentar e acabou. São habilidades que ninguém precisa estar na igreja para ter. E quem tem aí fora, arrebenta. São habilidades. Habilidades. Você desenvolve isso sozinho. Pastor nenhum fala nada. Agora, na igreja eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Poxa, eu tenho Deus. Eu vou ter essas habilidades e eu vou trazer Deus para o meu lado. O que Deus faz, pastor? Vamos ver o que Deus faz. O que Deus pode fazer ainda? Além de todas essas habilidades, o que Deus pode fazer ainda? Deus, Ele trabalha nos bastidores, favorecendo você. Quem tem só habilidades não tem essa força invisível e real que trabalha nos bastidores. Deus, Ele vai agir nos corações e mentes em teu favor. Quem tem só habilidade, não tem ninguém falando nos corações e mentes. Deus pode, além disso, colocar oportunidades. Você só com habilidade, você tem que cavar elas. Deus pode te encaminhar algumas. Quer dizer, Deus pode fazer um monte de coisas por detrás de tuas ações, favorecendo você. Lembra de Paulo? O que Paulo disse em 1 Coríntios 15? Porque Deus me abriu uma porta grande e oportuna. O que Paulo estava dizendo? Deus abriu para mim uma grande porta de oportunidade. É isso que Deus faz. Habilidade, você tem que provocar essas portas, você tem que cavar, procurar, você tem que criar elas, você tem que forjar elas, você tem que fazer elas. Deus pode abrir. Deus pode Ele mesmo fazer. Paulo era poliglota, lembra disso, falava 5 idiomas. Paulo era doutor à época. E Paulo precisava ainda que Deus abrisse portas de oportunidade para ele. Que havia coisas que ele não dava conta. Deu para você entender? Então esse é o grande diferencial.
É isso que eu preciso. Aqui, ele diz, por breve tempo, vai ser necessário que você fique até triste. Por alguns momentos, fique até triste. Sejais contristados por várias provações. Então, haverá um momento de tristeza na minha vida? Não. Haverá alguns momentos de provações que me deixarão triste. O que é uma vida infeliz? É uma vida de tristeza com alguns momentos de felicidade. O que é uma vida feliz? É uma vida de alegrias com alguns momentos de tristeza. Que é isso aqui, ó. Todos nós teremos alguns momentos decepcionantes, alguns momentos frustrantes, alguns momentos que ficaremos tristes, algumas fases de provações que ficaremos tristes. Mas essas fases são o quê? São breves. Breves fases que durarão pouco tempo. Se está durando a vida inteira, tem coisa errada, que é o que eu estava falando. Pastor, a minha vida é a vida inteira, não sai de lugar coisa não, é só luta, é perdendo, ganhando, é luta. Ei. Tem alguma coisa aí, e não é em Deus, é em você. Tem alguma coisa aí. Ah, pastor, eu tenho uma vida muito certinha com Deus e tal, sou muito isso, muito dedicado e tal, muito correto. Então é aqui, ó, sua mente. Você está com a visão estreita, o pensamento filosófico estreitado. Você está com a mente curta. Você está andando com viseira. Sabe aquela viseira que o pessoal colocava antigamente? Animal de charrete. Você está com viseira. Tira essa viseira. Amplifica a visão. Abra a mente. Seja mais agressivo. Desenvolva mais habilidades. Ok? Aí a pessoa, não, pastor, eu sou uma pessoa agressiva, desafiadora, eu sou isso aqui, a minha vida não anda, é luta há 10 anos aí, papapá, aquela coisa, mesmo andando com Deus. Então, a carne está te vencendo toda hora você tropeça e cai, toda hora você tropeça e vacila, toda hora você está ganhando crédito com Deus, tropeça, volta para estaca zero, está ganhando crédito com Deus, tropeça, volta para estaca zero. Então é que você não tem regularidade de santidade com Deus, você não tem regularidade de santidade, por isso que você não avança. 7, para encerrar, diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, Deus quer que a tua fé tenha valor. E a tua fé só passa a ter valor quando você vence provações. Aprenda isso. Você vence provações. Porque as provações, tanto elas podem ser vencidas por você, ou elas podem derrotar você. E aprenda isso. Toda provação que você foi derrotado, ela vem de novo, hein? Você fica naquela estaca zero até você vencer ela. Ah, teve uma luta, eu não lutei contra uma enfermidadezinha, eu me desesperei e tal, e não consegui ter aquela substância de fé. Vai vir de novo. Ah, teve uma aprovação assim, sabe? Vai vir de novo. Enquanto você não vencer aquela prova, você não avança. A fé só passa a ter valor quando você vence provações. Então, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Por que Deus quer que você tenha uma fé poderosa, uma fé valorosa? Porque assim como o fogo é depurado, assim como o ouro é depurado pelo fogo, o ouro é depurado pelo fogo, a sua fé é depurada pelo fogo também. O fogo é a aprovação, a sua fé é o ouro. E quando a sua fé se torna ouro, ela se redunda, ela se traduz. Quando a sua fé se torna ouro, depurado pelo fogo da aprovação, a sua fé se traduz, gera, provoca louvor e glória no Cristo. Louvor, glória e honra no Cristo revelado. Significa o quê? Significa que a tua fé, ela só honra Jesus de verdade depois que ela se tornou uma fé valorosa. E ela só torna valorosa quando você vence provações. Quando você vence provações, a sua fé vai ganhando valor. E o Cristo que foi revelado, ele recebe de você
louvor, glória e honra. A tua fé, ela provoca, ela oferece glória, honra e louvor a Jesus Cristo, depois que ela venceu as provações. E aí, a tua peregrinação aqui nessa terra fica muito mais vitoriosa. Fica em pé e aplauda o Senhor Jesus de Nazaré.